uma jovem desapareceu depois de mandar mensagens estranhas para uma amiga. Hoje, vamos falar sobre o caso de Anya Blanchard. Anya Haley Blanchard nasceu em junho do ano 2000. Ela era a segunda filha de Elijah, um empresário e pastor, e Angela Blanchard, que trabalhava como enfermeira. Ela veio ao mundo exatamente no dia do aniversário da mãe, o que fez com que seu nascimento fosse considerado um presente especial para a família. Anya tinha apenas 17 meses de diferença do irmão mais velho, Elijah Jr., e os dois cresceram muito unidos. Tanto que algumas pessoas brincavam, dizendo que eles pareciam gêmeos, ou que Anya era a sombra do irmão, já que estavam sempre juntos. Quando Anya tinha apenas 2 anos, seus pais decidiram se divorciar de forma amigável. Pouco tempo depois, o pai se casou novamente com uma mulher chamada Eva, que era muito gentil e inteligente. Com o passar dos anos, ela se tornou uma advogada de sucesso, trabalhando com causas voltadas para veteranos do exército. Eva sempre tratou Anya e seu irmão com muito carinho, criando uma relação de amizade com eles. Já a mãe, Angela, conheceu outra pessoa, Walt Harris, e os dois começaram a namorar. Após 4 anos juntos, decidiram oficializar a relação em um casamento simples. Walt conta que desde o primeiro momento se apaixonou pelos enteados e os tratou como se fossem seus próprios filhos. Na época, ele estava iniciando sua carreira como lutador de peso pesado no UFC, e Anya era sua maior incentivadora. Quando ele perdia as lutas, ela o apoiava, e quando vencia, era a que mais comemorava. Com esse novo casamento, Anya ganhou 2 meio-irmãos. Ela era a única menina entre eles, já que todos os outros eram meninos. Anya morava com a mãe e o padrasto, mas sempre passava um tempo na casa do pai também. Toda a família vivia na cidade de Homewood, localizada no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Segundo fontes, a cidade tinha pouco mais de 27 mil habitantes, de acordo com os dados de 2022. Desde pequena, Anya sempre foi descrita como uma jovem carismática, de bom coração e que colocava os outros em primeiro lugar. Era simpática, amorosa, cuidadosa e tinha um talento natural para liderar. Durante o colégio, ela jogava softball, esporte pelo qual se apaixonou. Nos campeonatos, independentemente do time dela ganhar ou perder, Anya fazia questão de convidar o time adversário para entrar em campo e comemorar junto, ou sugeria que todos saíssem para tomar sorvete, deixando a rivalidade de lado para fortalecer a amizade. Outra característica marcante de Anya era sua proximidade com a família, algo que se manteve até na adolescência. Por ser tão dedicada aos irmãos, ela decidiu que queria ser professora e treinadora de softball. Após terminar o ensino médio, seu irmão mais velho, Elijah Jr., entrou para a faculdade e pouco tempo depois, Anya começou seus estudos em outra universidade. As 2 faculdades ficavam a menos de 30 quilômetros de distância uma da outra, mas a mais de 220 quilômetros da cidade onde cresceram, Homewood. Por isso, os dois moravam em apartamentos próximos às universidades. O apartamento de Anya ficava a menos de 10 quilômetros do irmão, o que permitia que se vissem com frequência. Mesmo assim, depois do primeiro semestre, ela já pensava em transferir sua matrícula para a mesma faculdade que ele. No dia 23 de outubro de 2019, Anya tinha 19 anos e Elijah Jr. tinha 21. Eles viajaram juntos para Homewood para se encontrar com a mãe, pois era o dia do velório de uma amiga dela. A família se reuniu para apoiá-la nesse momento difícil e no fim do dia, Anya e o irmão decidiram voltar para seus apartamentos, já que no dia seguinte precisavam trabalhar. A viagem levava cerca de 2 horas, então, por volta das 23 horas, Anya deixou o irmão no apartamento dele e seguiu para o seu. Anya não morava sozinha. Ela dividia o apartamento com uma amiga chamada Sarah, com quem tinha uma amizade muito próxima. As 2 confiavam tanto uma na outra que sempre compartilhavam a localização em tempo real quando estavam fora, principalmente porque Anya tinha um medo em especial. Ela temia ser levada por alguém
seja por dinheiro ou outro motivo, e também tinha medo de ser vítima de um crime. Esse medo era tão forte que ela tinha pesadelos sobre isso e evitava sair sozinha à noite. Quando precisava sair desacompanhada, sempre avisava Sarah e compartilhava sua localização pelo celular. Às 23h09 daquele dia, pouco depois de deixar o irmão em casa, Sarah mandou uma mensagem para saber se estava tudo bem. Anya respondeu que chegaria em casa em 5 minutos. Sarah então conferiu a localização e viu que Anya estava em um posto de gasolina que ficava a poucas quadras do apartamento. Pensando que logo a amiga chegaria, ela ficou na sala esperando. O tempo passou e Sarah percebeu que Anya estava demorando. Por volta das 23h30, ela ainda não tinha chegado. Às 23h38, Sarah enviou outra mensagem perguntando onde ela estava. A resposta veio do celular de Anya, dizendo que estava fumando e usando substâncias ilícitas. Sarah achou a mensagem estranha, pois estava escrita de um jeito diferente, cheia de gírias, e isso não combinava com Anya, que nunca teve esse tipo de comportamento. Sarah então perguntou com quem ela estava, e Anya respondeu que estava com um rapaz chamado Eric. Mais uma vez, Sarah achou estranho, pois, apesar da grande amizade entre as duas, Anya nunca tinha mencionado esse nome antes. Quando Sarah questionou quem era Eric, a resposta foi que era alguém que ela tinha acabado de conhecer. Esse comportamento não era normal para Anya, então Sarah checou novamente a localização pelo GPS. O sinal mostrava que ela estava em um conjunto de apartamentos universitários, um lugar considerado seguro. Pensando que, apesar de tudo, Anya parecia estar bem, Sarah foi dormir, acreditando que conversariam no dia seguinte. Na manhã seguinte, Sarah acordou e percebeu que Anya ainda não tinha voltado para casa. Isso a deixou preocupada, pois Anya nunca passava a noite fora sem avisar, ainda mais na casa de alguém que ela supostamente acabou de conhecer. Sarah tentou ver novamente a localização, mas o celular de Anya estava desligado. Ao mesmo tempo, Angela, mãe de Anya, também começou a estranhar a falta de contato. Todos os dias, mãe e filha faziam chamadas de vídeo pela manhã para tomar café juntas, mesmo à distância. Mas, pela primeira vez, Anya não atendeu. Angela achou que talvez a filha estivesse ocupada e que mais tarde retornaria à ligação, então não se preocupou muito naquele momento. Anya trabalhava como babá para uma família há mais de um ano, através de uma agência de babysitters. Ela era muito responsável e querida pelas pessoas com quem trabalhava. Preocupada, Sarah decidiu ligar para a mãe das crianças para saber se Anya havia aparecido no trabalho. A resposta foi não, ela não tinha ido. Foi nesse momento que Sarah teve certeza de que algo estava errado. Anya era extremamente responsável e esse já era o terceiro comportamento incomum dela em uma situação muito estranha. Algo ruim havia acontecido. Sarah sabia que Anya jamais faltaria ao trabalho sem avisar, então decidiu sair dirigindo pela cidade para procurá-la. Enquanto isso, ligou para o irmão de Anya, Júnior, e contou tudo o que estava acontecendo. Sem hesitar, Júnior pegou o carro e chamou alguns amigos para ajudá-lo a procurar a irmã. Ele também ligou para a mãe e o padrasto para contar sobre o desaparecimento. Logo, o pai e a madrasta de Anya também foram informados e toda a família viajou para a cidade onde ela morava, Wadley. Em pouco tempo, amigos e familiares se reuniram para ajudar na busca. Eles checaram todos os lugares possíveis, mas, ao final do dia, ainda não tinham pistas sobre o paradeiro dela. Diante disso, decidiram chamar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. Na época, o padrasto de Anya era bastante conhecido por lutar no UFC. Algumas fontes até afirmam que ele era um dos 10 melhores lutadores do mundo. Usando sua influência, ele conseguiu atrair a atenção da mídia para o caso. Ao mesmo tempo, a madrasta, que era uma advogada de sucesso, fez o possível para garantir que a polícia tratasse o caso com prioridade. Ainda naquela noite, jornais e redes sociais começaram a divulgar informações sobre o desaparecimento de Anya, incluindo fotos dela e detalhes sobre o seu carro.
No dia 25 de outubro, o segundo dia do desaparecimento, a polícia recebeu uma denúncia de que o veículo de Anya estava em um conjunto de apartamentos em Montgomery, no Alabama, a cerca de 55 quilômetros de onde ela morava. Quando os investigadores chegaram ao local, encontraram o carro com alguns danos visíveis, incluindo amassados e arranhões. As autoridades disseram que havia sinais de que um crime havia ocorrido dentro do veículo, mas não revelaram muitos detalhes. No dia seguinte, as buscas foram intensificadas. A polícia usou todos os recursos disponíveis, vasculhando áreas de mata, becos, bueiros e prédios abandonados, mas nada foi encontrado. Vários lutadores de UFC se manifestaram, oferecendo recompensas em dinheiro por informações que ajudassem a encontrar Anya. O valor total da recompensa chegou a $105 mil. Agentes federais passaram a trabalhar no caso, concentrando as investigações no último local onde o celular dela registrou sinal, um hotel chamado Clarion Inn and Suites University Center. No entanto, as câmeras do local não mostraram nenhuma imagem dela. Com isso, a polícia voltou sua atenção para o posto de gasolina onde Sarah, a amiga, viu que Anya parou antes de desaparecer. As imagens de segurança do posto mostraram que, por volta das 23h21, Anya entrou na loja de conveniência do local. Ela comprou um suco, salgadinhos e um pote de creme. Segundo a mãe dela, isso era um hábito comum, pois Anya gostava de fazer um lanche antes de dormir. Ou seja, não era estranho ela ter parado no posto antes de ir para casa. No dia 28 de outubro, quinto dia do desaparecimento, a polícia divulgou as imagens de Anya no posto de gasolina e pediu que qualquer pessoa que estivesse lá naquele horário ou tivesse informações, entrasse em contato. Ainda no mesmo dia, os investigadores descobriram que o carro dela havia sido flagrado por uma câmera de segurança em uma rodovia interestadual, a I-85. No entanto, a gravação não mostrava quem estava dirigindo. O veículo estava seguindo na direção do local onde foi encontrado abandonado. No dia 31 de outubro, sétimo dia do desaparecimento, a polícia fez um anúncio importante. Dentro do carro de Anya, havia uma grande mancha de sangue e um buraco de bala na porta do passageiro. Além disso, encontraram uma cápsula de munição no chão do veículo. Exames confirmaram que o sangue era mesmo de Anya, o que indicava que ela havia sido baleada e estava gravemente ferida. No dia 6 de novembro, as autoridades divulgaram uma imagem de um homem que estava no posto de gasolina no mesmo horário que Anya. A polícia pediu ajuda da população para identificá-lo, ressaltando que naquele momento ele era apenas uma pessoa de interesse na investigação. Nesse mesmo dia, uma testemunha procurou a polícia para contar que viu esse homem empurrando Anya para dentro do carro dela. Quando essa informação foi divulgada, muitas pessoas ficaram indignadas com o fato de ele não ter avisado a polícia antes. Para se justificar, ele disse que chegou a comentar com a esposa sobre o que viu, mas ela disse que não era problema dele e que ele deveria ficar calado. Arrependido, ele confessou que se sentia culpado por não ter denunciado na hora. No dia 7 de novembro, a polícia conseguiu identificar o homem que foi visto levando Anya para o carro dela. Seu nome era Ibrahim Yazid, de 30 anos. Ele se tornou o principal suspeito, pois tinha um extenso histórico criminal, com diversas prisões desde 2011 por agressões e assaltos. Mesmo com essa ficha, ele estava solto, pois em sua última audiência por um crime em 2019, pagou fiança e aguardava julgamento em liberdade. Com a identidade do suspeito confirmada, a polícia divulgou seu nome e foto em todos os meios de comunicação, pedindo que qualquer pessoa que soubesse onde ele estava entrasse em contato. A estratégia deu certo e uma denúncia indicou que ele estava em Pensacola, na Flórida. Uma força-tarefa regional foi acionada e conseguiu encontrá-lo na saída da Pine Forest Road, uma rodovia interestadual. Ibrahim tentou resistir à prisão e, por isso, quando os jornais mostraram imagens dele chegando à delegacia, ele estava com o rosto inchado. Ele foi preso nas primeiras horas do dia 8 de novembro e, como estava em outro estado, foi extraditado para o Alabama, onde teve uma audiência preliminar. Desde o início, ele negou qualquer envolvimento no caso de Anya
e alegou que não havia provas contra ele. Durante a audiência, alguns familiares de Ania estavam presentes e relataram que Ibrahim chegou a sorrir para eles, em um aparente gesto de deboche. A família se revoltou, mas foi contida. Dessa vez, o juiz não permitiu que ele pagasse fiança e ele foi enviado para um centro de detenção onde ficou em confinamento solitário para sua própria segurança. Como ele era o único suspeito e Ania ainda não havia sido encontrada, a polícia acreditava que ele poderia fornecer informações importantes. As buscas e investigações continuaram. No dia 22 de novembro, no 29º dia do desaparecimento, a polícia prendeu um segundo suspeito, Antoine Fisher, de 35 anos, conhecido como Squirmy. Ele também tinha um histórico criminal e, em 2005, foi condenado a 20 anos de prisão, mas cumpriu apenas 3, sendo os 17 anos restantes convertidos em liberdade condicional. Inicialmente, Antoine foi acusado de ser cúmplice, mas fez um acordo com a polícia. Em troca de cooperação, poderia pagar uma fiança de $50 mil e sua acusação poderia ser retirada. Ele então revelou informações essenciais. Segundo Antoine, na manhã do dia 24 de outubro, entre 5 horas e 6 horas, Ibrahim apareceu em sua casa pedindo ajuda para se livrar de um carro. Ele estava dirigindo o veículo de Ania, mas Antoine não sabia disso naquele momento. Enquanto ele foi se arrumar para ajudar, Ibrahim retirou algo de dentro do carro e colocou na caminhonete de Antoine, sem que ele visse. Depois, Ibrahim dirigiu o carro de Ania até o local onde foi abandonado e entrou na caminhonete de Antoine, dizendo que precisava ir a um lugar resolver uma coisa. Eles seguiram até um cemitério atrás de uma igreja, próximo à rodovia I-85. Lá, Antoine viu pelo retrovisor o momento em que Ibrahim carregava algo enrolado em um edredom e levava para dentro da floresta. Quando voltou, Ibrahim disse apenas que alguém tentou reagir e ele precisou se defender. Com esse depoimento, a polícia avançou na investigação. No dia seguinte, um terceiro suspeito foi preso, David Johnson Jr. Ele foi acusado de obstrução da justiça porque quando as buscas por Ibrahim começaram, ele mentiu para a polícia. Ao ser questionado, David disse que Ibrahim havia saído de sua casa pouco antes, pegando carona com uma mulher branca. No entanto, ele estava escondendo o fato de que ajudou Ibrahim a fugir para a Flórida, onde ele acabou sendo preso. No mesmo dia, com base nas informações fornecidas por Antoine, a polícia encontrou um corpo em uma área de mata perto do cemitério mencionado. O estado do corpo já estava degradado, mas as roupas permitiram a identificação imediata. Era Ania. Testes de DNA confirmaram a identidade e a causa da morte foi um disparo de arma de fogo. Com essa descoberta, no dia 2 de dezembro de 2019, as acusações contra Ibrahim foram atualizadas e a promotoria anunciou que buscaria a pena de morte. Ele enfrentava agora 3 acusações criminais. Além disso, seu DNA foi ligado a outro crime ocorrido meses antes, no qual 2 pessoas em situação de rua foram baleadas. Uma delas morreu no local e a outra no hospital. Esse caso, no entanto, estava sob sigilo judicial. Em uma nova audiência preliminar, Ibrahim voltou a afirmar sua inocência e chegou a discutir com o juiz, alegando que seus direitos não estavam sendo respeitados. No entanto, a promotoria apresentou novas provas. Imagens de um posto de gasolina onde ele foi visto abastecendo o carro de Ania na madrugada do crime. Nessas imagens, ele aparece saindo pelo lado do motorista, mas Ania não é vista em nenhum momento. Além disso, seu DNA foi encontrado dentro do carro dela. Com essas evidências, ele foi mantido preso sem direito a responder ao processo em liberdade. As investigações indicavam que ele tentou assaltar Ania, mas, diante de uma possível reação dela, acabou atirando. O caso ganhou grande repercussão, especialmente por causa do padrasto de Ania, que era um lutador famoso do UFC. Para evitar que isso influenciasse o julgamento, o juiz impôs uma ordem de silêncio, proibindo advogados, promotores e testemunhas de comentarem publicamente sobre o caso. Ainda assim,
Algumas perguntas permanecem sem resposta. Por que o GPS indicava que Anya esteve dentro de um complexo de apartamentos universitários? O que aconteceu entre 20 e 13h30, quando ela saiu do posto de gasolina, e 5 da manhã, quando Ibrahim apareceu na casa de Antoine? Se a intenção era apenas um assalto, por que ele não a deixou sair do carro e decidiu levá-la consigo? Essas questões continuam sem esclarecimento e o caso segue com algumas lacunas. Antoine não foi acusado de nenhum crime, pois a investigação concluiu que ele não sabia que estava ajudando Ibrahim a encobrir um assassinato quando o auxiliou. No dia 21 de dezembro de 2019, foi realizada uma homenagem para Anya, reunindo mais de 2.000 pessoas. Um ano depois, em novembro de 2020, um banco foi instalado no Patriot Park em sua memória. No mesmo mês, seu padrasto, Walt Harris, lutador de UFC, retornou ao octógono. Ele revelou que chegou a pensar em se aposentar, pois Anya era sua melhor amiga e a pessoa que sempre o incentivava em sua carreira. No entanto, ele afirmou que teve um sonho com ela, no qual ela pediu que ele não desistisse e continuasse lutando por ela. Ainda em 2020, foi criada a organização sem fins lucrativos Anya's Heart, que oferece suporte para famílias de pessoas desaparecidas, além de promover educação sobre segurança e treinamentos de autodefesa. A madrasta de Anya, Yubia, utilizou sua influência na área jurídica para impulsionar a criação da Lei Anya. Aprovada em 2022, essa legislação concede aos juízes o poder de negar fiança a indivíduos acusados de crimes graves, visando proteger a sociedade e impedir que criminosos perigosos sejam soltos antes do julgamento. O julgamento de Ibrahim sofreu diversos adiamentos devido à pandemia. A última data prevista era fevereiro de 2025, mas foi novamente remarcada. Enquanto esteve preso, ele se envolveu em confrontos com agentes penitenciários e recebeu novas acusações, que também serão julgadas futuramente. Por enquanto é só. Não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário. Até a próxima!